Olá, bem-vindos ao nosso canal Animal TV. Ceratossauro. Ele era um dinossauro do grupo dos terópodes. Um animal bípede, ou seja, se locomovia apoiado nas poderosas pernas. E tinha braços bem pequenos. Vamos conhecer tudo sobre esse incrível animal. Ele era um dinossauro carnívoro. Seus fósseis mostram que viveu no período Jurássico Superior, entre 160 milhões a 146 milhões de anos. Eram dinossauros classificados na subordem Terópoda, ou terópodes, como falamos na língua portuguesa. Esse termo significa pés de ser selvagem. Embora sejam considerados dinossauros bípedes, algumas espécies, como os espinossauros, usavam também as patas dianteiras para se apoiarem. Os dinossauros atuais, que são as aves, também fazem parte do grupo dos terópodes. Existiram diversos subgrupos de dinossauros classificados abaixo da subordem Terópoda. Por exemplo, a infraordem Tetanuri, onde estão alguns dos carnívoros bípedes mais conhecidos hoje em dia, como os tiranossauros, os velociraptors e as aves. E a infraordem Ceratossauria, onde estão classificadas diversas espécies de dinossauros, incluindo o ceratossauro. Ele era parecido com outras espécies de dinossauros terópodes, por exemplo, os tiranossauros. O primeiro fóssil descoberto recebeu o nome de Ceratosaurus nasicornis. Era um dinossauro que media 5,30 metros ou 5,69 metros de comprimento. Essas medidas são diferentes, pois existem 2 trabalhos publicados na época, por equipes distintas de cientistas. Também existem discussões na paleontologia se este animal era um jovem, ainda em crescimento, ou um adulto. Os cálculos quanto ao seu peso mostram que ele tinha entre 418 a 670 quilos. Outros fósseis de ceratossauros foram descobertos no século XX e eram maiores. Um deles tinha 7 metros de comprimento e pesava entre 700 a 900 quilos. Fósseis desse animal também foram descobertos em Portugal, no ano de 2000, na formação Lourinhã. As pesquisas foram lideradas pelo paleontólogo Otávio Mateus. Os achados consistem em um fêmur, uma tíbia e vários dentes. Eles foram encontrados incrustados em arenitos de granulação fina, entre os concelhos de Lourinhã e Torres Vedras. Os cálculos quanto à medida desse dinossauro mostram que ele tinha perto de 6 metros de comprimento e pesava 600 quilos. As descobertas iniciais de fósseis de ceratossauros ocorreram somente na América do Norte. Posteriormente, foi descoberto esse indivíduo na formação Lourinhã, em Portugal, e fragmentos de ossos na Tanzânia, no Uruguai e na Suíça. Embora esses últimos achados não são aceitos pela maioria dos paleontólogos como sendo de ceratossauros. Ele tinha um crânio grande, podendo medir 55 centímetros de comprimento, da ponta do focinho até a nuca, na primeira vértebra cervical. Claro que, para variar, existem muitas discussões quanto ao tamanho do crânio desse animal. O fóssil mais bem preservado mostra um crânio medindo 50 centímetros de comprimento e 16 centímetros de largura. Seus maxilares eram robustos, já que ele tinha dentes enormes. E o que chamava mais atenção nesse dinossauro era o chifre, que na verdade não era bem um chifre, era uma crista nasal expandida. Essa formação óssea tinha perto de 10 centímetros de altura e 2 centímetros de largura. Além desse grande chifre nasal, vamos dizer assim, o ceratossauro possuía cristas ósseas semicirculares menores na frente de cada olho.
semelhantes às de outra espécie de dinossauro, o alossauro. Essas cristas eram formadas pelos ossos lacrimais. No início dos estudos sobre ceratossauros, acreditava-se que essa crista era utilizada como uma arma de defesa, como se fosse um chifre. Mas estudos mais aprofundados, iniciados no ano de 1985, mostraram que ela servia para fins de exibição, para chamar a atenção de um parceiro. Alguns paleontólogos dizem que provavelmente essa crista tinha uma cor brilhante e chamativa. Os ceratossauros tinham formações ósseas nas costas e na cauda, e essas formações são chamadas de osteodermas. Provavelmente elas também tinham função de exibição. Ele viveu e compartilhou seu habitat com outros grandes dinossauros terópodes, como os torvossauros e os alossauros. Alguns paleontólogos dizem que esses dinos não competiam pelas mesmas presas. Eles caçavam animais diferentes. Mas outros pesquisadores dizem que eles competiam sim. Até porque, quanto maior as semelhanças entre espécies diferentes, como a morfologia, a fisiologia e o comportamento, mais intensa será a competição entre essas espécies. No ano de 2006, os pesquisadores Foster e Shuri realizaram um estudo e chegaram à conclusão que os ceratossauros e os alossauros geralmente compartilhavam os mesmos habitats e atacavam os mesmos tipos de presas. Portanto, é provável que eles tinham estratégias de alimentação diferentes para evitar a competição. Como as sussuaranas e as onças pintadas nas florestas brasileiras. As sussuaranas comem presas menores, desde ratos, esquilos, cutias. Já as onças pintadas acabam abatendo presas bem maiores, como capivaras, antas e outros animais. Era um dinossauro incrível e bem diferente. Certamente, o ceratossauro foi um grande caçador da sua época. Eu gosto muito do grupo dos terópodes e gosto dos dinos também dos saurópodes, dos pescoçudos. E você? Deixe aí nos comentários qual dinossauro você mais gosta. Ah, e não se esqueça, divulgue esse vídeo para todos os seus amigos. Tá legal? Tchau, até a próxima!